A paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez aqui na nossa leitura diária. Na leitura de hoje, estaremos analisando no capítulo 2, Provérbios 2, versículo 11, que nos diz assim: O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. O capítulo de hoje, o tema de hoje, ele é uma continuação do vídeo anterior. Estamos praticamente lendo várias passagens de Provérbios e elas acabam se complementando. O que seria o bom siso? O bom siso te guardará. Se a gente pegar somente um versículo e analisar ele e aprofundar ele, o que seria para você um bom siso? Bom siso, ele cabe aqui um bom juízo, uma boa observância, um bom caminho, uma boa escolha. E como faremos um bom siso? Se a gente se apegar à palavra do Senhor. Quando nós nos aprofundamos nas Escrituras, mesmo na nossa limitação, a gente vai ter mais profundidade em tomar decisões corretas. O interessante aqui desse versículo, que depois que ele diz, o bom siso te guardará, um bom caminho te guardará, uma boa decisão te guardará, ele segue o versículo e diz, e a inteligência te conservará. Ou seja, temos dois bons quesitos aqui, o guardar e o conservar. Sabemos que para termos uma conservação, a gente tem que ter cuidados. Seria a mesma coisa com o nosso corpo. Se a gente não conserva em bom estado, a gente começa a se degradar muito antes do tempo. Através de uma alimentação mal feita, através de métodos de consumo de alimentos ultraprocessados, medicamentos em excesso, isso começa a degradar nossa estrutura física e também, por que não dizer, mental. Um pensamento bíblico aqui vai nos dizer a vitória de Jesus sobre as tentações de Satanás. Essa observância fica em Mateus 4, Mateus 4, versículo 1 ao 11, que vai nos trazer, houve muitas outras vezes em que Jesus foi tentado. Algumas delas são registradas em outras passagens. Este relato fala de uma vez em que Satanás fez um esforço concentrado para derrotar Jesus. Jesus enfrentou a tentação como um homem, justamente como temos que enfrentar nossas lutas. Aqui se refere a quando Jesus foi jejuar no deserto por 40 dias. O Satanás aparece a Jesus no momento bem propício, porque devemos ter essa observância de que o mal, ele conhece o nosso limite físico. Ele sabe o momento em que estamos em fraqueza, seja em qualquer causa, qualquer coisa daquilo que você ou eu lutamos para não cair em tentações diversas, seja vícios, jogos de azar, entre outras coisas. O mal, ele sabe o momento propício. Ele tenta chegar naquele momento de curva, onde o nosso intelecto, o nosso físico está ali para se decidir se a gente cede a carne ou segue ainda os preceitos de Deus.
ele consegue pegar esse momento. E ali ele aparece a Jesus no momento em que o jejum já estava se finalizando. Depois de 40 dias, era extremamente lógico que Jesus devia estar com muita, muita fome, fisicamente, humanamente falando. Então ele começa a tentar Jesus naquele momento, porque a falta de alimentação pode também causar certas confusões mentais. Uma pessoa que ela não pode ficar muito tempo sem comer, ela percebe que sua mente ela não começa a falhar, não funciona corretamente, e só após uma refeição em que o cérebro voltará a ficar estabilizado. Então ele começa a tentar pegar Jesus em algumas tentações. Porém, quando a pessoa ela está todos os dias se alimentando da palavra do Senhor, mesmo seu estado físico, seu estado mental está sobrecarregado, ela consegue ainda discernir, porque ela é guiada não somente fisicamente, pelo seu próprio intelecto, ela é guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fará o papel de fazer essa ponte entre o seu equilíbrio e proteger nós das tentações. Com isso, Satanás ali tentou Jesus, ofereceu o mundo, toda a sua riqueza, se Jesus se prostrasse a ele. Jesus utilizou ou repreendeu através sempre das Escrituras. Depois, primeiramente ali, Satanás ele ofereceu pão. Quando ele ofereceu pão, tentando Jesus a transformar a pedra em alimento, Jesus utilizou a sua palavra e Satanás foi derrotado. Depois ele tenta mais uma estratégia. Se o alimento não serviu para derrubar Jesus, ele foi totalmente para o campo da mente, levando Jesus ao pináculo do templo, ofereceu todo aquele reino terreno, e Jesus novamente se utiliza das Escrituras para repreender a Satanás. A gente percebe que neste momento é necessário um raciocínio bem lógico, um raciocínio equilibrado, e provavelmente, humanamente dizendo, por ele estar começando a estar confuso, se a gente observar no modo de 40 dias sem alimentação, porém guiado pelo Espírito Santo, Jesus repreende novamente. E aí ele leva para uma última tentação, que é tentar Jesus a testar Deus, sua proteção. E novamente Jesus se utiliza da palavra e repreende a Satanás. O que acontece aqui, meus queridos? Que é somente o Espírito Santo para nos guiar nas nossas lutas diárias. Somente Ele para tomar decisões onde a gente tomaria decisões diferentes. Mas como que o Espírito Santo vai agir no nosso dia a dia? A gente tem que criar uma intimidade com Ele. Senão a gente não vai conseguir ouvir, compreender, raciocinar aquilo que o Espírito Santo trouxer ao nosso coração. Por isso que às vezes a gente acaba vacilando. Porque faltou um pouco mais de oração, faltou um pouco mais de busca da palavra do Senhor. E achamos que por ter somente aceitado Jesus, a partir daí é mil maravilhas, Deus está comigo, sou cristão, sou salvo. E a gente sabe que não é bem assim. A salvação é feita todos os dias, através das nossas atitudes. Se o Espírito Santo vai fazer o papel dele, de nos orientar e nos livrar das ciladas,
é nosso papel também compreender as suas escrituras, as escrituras do Senhor, para que possamos estar ligados perante as situações diversas da vida. Somente assim a gente vai conseguir ter mais êxito e ter mais respaldo perante situações que parecem simples, que dependendo da nossa resposta, da nossa atitude, ela começa a se tornar uma bola de neve. E é nessas pequeninas coisas que o mal ele atua. É através de uma palavra ríspida, ele destrói um casamento. Através de um olhar atravessado, ele destrói um relacionamento de pai com filho. Então, é nesses detalhes, é nessas pequenas coisas que o mal mais atua na vida das pessoas, na vida das famílias. Então, procuremos estudar mais a palavra do Senhor, compreender para que temos essas palavras na tábua do nosso coração e assim consigamos vencer as pequenas batalhas diárias, assim como Jesus venceu o mal no deserto. Espero que tenham gostado. Você que nos acompanhou até aqui, se não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, nos auxilie para desenvolver mais estudos, momentos da palavra do Senhor, tudo que é voltado à palavra de Deus, livros e demais coisas que serão desenvolvidas aqui. Aguardo vocês até o próximo vídeo. Fica na paz.